Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos trabalhar a introdução ao cálculo combinatório, portanto o tema do 12º ano, e vamos efetuar a resolução ou verificar a resolução de alguns exercícios do manual expoente do 12º ano da ASA Editora. Mais propriamente, apresentarei neste vídeo a resolução dos exercícios da página 14 até à página 18, para quem tiver este livro. Para quem não tiver, pode ir observando aqui primeiro o exercício, para o vídeo e depois atenta à resolução. O primeiro exercício corresponde ao exercício 8 e diz assim: a Ana está a almoçar na taberna do Manuel e o empregado de mesa informa de que o menu do dia tem as seguintes escolhas: 2 escolhas para a sopa, 3 escolhas para o prato principal e 2 escolhas para a sobremesa. A Ana tem de escolher uma sopa, um prato principal e uma sobremesa. Portanto, as informações que nós podemos logo retirar daqui é que ela vai escolher, portanto, ela tem 2 sopas à escolha, tem 3 escolhas para o prato principal e tem 2 escolhas para a sobremesa. E ela vai escolher apenas uma sopa, um prato principal e uma sobremesa. Ok. Portanto, claro que estes primeiros exercícios ainda são bastante simples, no entanto, vocês devem já ir habituando a encontrar uma estratégia de leitura do enunciado que vos seja útil depois na sua resolução. Então, nós podemos já apontar aqui as opções que nós temos. Portanto, 2 sopas, depois temos 3 escolhas para o prato principal, portanto vou pôr assim 3 para o prato principal, e temos 2 escolhas para a sobremesa, portanto 2 para a sobremesa, vou pôr assim, SO. Na primeira linha, e ela vai escolher, portanto, uma sopa, dos 3 pratos principais vai apenas escolher um, e das sobremesas também só vai escolher uma. Ora bem, na primeira linha a pergunta é: quantos são os menus possíveis? Então significa que nós vamos ter que escolher, ela vai ter que sempre escolher uma sopa, um prato principal e uma sobremesa. Então vamos pensar o seguinte, ou seja, ela para a sopa tem sempre duas opções. Estas 2 opções vão ser combinadas com o prato principal, portanto vai ser 2 vezes 3. E depois, para a sobremesa, tem 2 opções. Então, usando o princípio de contagem, nós efetuaríamos o cálculo desta forma. Para quem ainda tiver algumas dúvidas em relação ao porquê de usar o princípio da contagem, poderia tentar resolver esta primeira linha com um diagrama em árvore. Ou seja, pensar assim, ela começa por ter 2 opções em termos de sopa, e ela até, se eu colocar aqui, ela tem canja e tem sopa de legumes, vou pôr só assim, legumes. Depois, reparem, ela se escolher a canja, depois para o prato principal pode escolher a pescada, o frango e o tofu. E teria a mesma questão se ela escolhesse a sopa de legumes. Portanto, escolhendo mesmo a sopa de legumes, ela teria na mesma, depois para o prato principal, a pescada, o frango e o tofu. Sendo que, vamos imaginar, ela escolhe a canja, a pescada e depois para a sobremesa pode escolher entre o ananás e a mousse. Mas isto também se verifica para qualquer outra das opções. O que significa que ao todo vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Reparem, nós contabilizamos, portanto, já as situações, não é? Canja, pescada e ananás, canja, pescada e mousse e por aí fora. Portanto, se nós contabilizarmos cada uma dos ramos formados, vai nos dar ao todo 12, que corresponde ao princípio de contagem que nós utilizamos logo no início. Ou seja, ela tem 12 formas de fazer a sua refeição. Depois, quantos são os menus possíveis cujo prato principal seja frango? Uma vez que já temos aqui o diagrama, nós podemos olhar, ora bem, se o prato principal for frango, significa que nós temos 1, 2, depois volta aqui a aparecer o frango, 3, 4. Ou seja, seriam 4 ao todo em que no prato principal ela escolhe frango. Se nós usarmos o princípio da contagem, nós podemos pensar o seguinte: para a sopa continua a ter 2 opções. Para o prato principal, ela terá de escolher o de frango, portanto, das 3 só há uma possibilidade. E depois, para a sobremesa, continua a poder escolher de entre 2. E daí dar
as 4 opções. Vamos avançar para o exercício 9. De um conjunto de 12 pessoas, de quantas maneiras diferentes podem ser escolhidas duas, uma para presidente e outra para secretária, de um clube de futebol? Ok, não é preciso pensar muito aqui. Portanto, nós vamos escolher um presidente e uma secretária. Então, significa que, escolhendo, nós temos 12 pessoas. Então, as 12 pessoas, vamos ter que escolher uma para presidente e outra para secretária. Reparem, a ordem, eu vou fazer, por exemplo, eu tenho aqui as 12, para o cargo de presidente, eu tenho 12 opções. Sendo que depois de eu escolher o presidente, ou seja, um será presidente, o que significa que os restantes ficarão para secretário. Aqui não faz muito sentido fazer depois vezes 2, não é? Por trocar, porque tanto faz a ordem pela qual eu começo a escolher. Portanto, se eu escolho o presidente, tenho 2 opções e depois ficam os restantes para a secretária, mas era a mesma ideia se eu começasse por escolher primeiro o elemento para ser secretária e depois os restantes ficavam para presidente. Portanto, em termos de formação de combinações, elas seriam exatamente as mesmas. Portanto, usando o princípio de contagem, ficaria 12 vezes 11, o que significa que fazia um total de 132 maneiras de fazer esta escolha. No exercício 10, 5 casais sentam-se ao acaso à mesa, como a da figura, de quantas maneiras distintas o podem fazer, de modo a que o rapaz fique à frente da sua namorada e que todas as raparigas fiquem do mesmo lado. Ok, então vamos fazer aqui um esquema. Portanto, eu tenho a mesa e de cada lado temos 5 lugares. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 e depois temos o respectivo lugar da frente. E eles dizem que as meninas vão ter que ficar sentadas todas do mesmo lado. Então significa que eu posso ter as meninas aqui, deste lado. Portanto, eu vou chamar menina 1, menina 2, menina 3, 4 e 5. Ou eu podia ter optado por, em relação à mesa, tê-las sentado deste lado. O que significa que aqui criamos já 2 situações. Então eu posso já pensar, ok, quando eu for utilizar o princípio de contagem já tenho 2 situações. Ok, e agora o que é que acontece em cada situação? Vamos imaginar, eu tenho a menina 1, mas como é que eu escolho a primeira menina? Nós ao todo temos 5 meninas. O que significa que, imaginando as 5 meninas, para o primeiro lugar, eu ficaria com 5 opções. Portanto, há 5 meninas que se podiam sentar no primeiro lugar. Mas sentando a primeira, depois já só sobram 4 meninas para sentar. E sentando estas 2, depois sobram 3, depois sobram 2 e por fim sobra uma. Portanto, este 5, 4, 3, 2, 1 representa-me no fundo, ou seja, eu inicialmente começo com 5 meninas, mas ao sentar-se a primeira, depois já só tenho 4 e assim sucessivamente. E agora o que é que acontece? À frente de cada menina vai ter que se sentar o respectivo namorado, o que significa que à frente da menina 1, vamos imaginar que era este esquema, senta-se o rapaz 1. À frente da menina 2, o rapaz 2. À frente da menina 3, o rapaz 3 e assim respectivamente. O que significa que, para os rapazes, eles estão sempre dependentes de onde se senta a respectiva namorada. Ou seja, só existe uma opção para cada rapaz. Porque ele se sentar, se vamos imaginar, se eu tivesse trocado a ordem, se eu sentasse aqui a menina 1, então obrigatoriamente à frente tinha que ficar sentado o rapaz 1. Ou seja, ficamos com então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a forma como as meninas se sentam. E depois os rapazes. Como eu coloquei vezes 2, ou seja, o que eu fiz para este esquema, iria fazer exatamente para a segunda situação. Portanto, só tínhamos que agora fazer o cálculo e ficávamos com 240 maneiras de sentar os 5 casais à mesa. Ok, de quantos modos distintos se podem sentar 3 pessoas num banco de 3 lugares? Muito bem. Ok, então nós temos 3 pessoas e temos um banco de 3 lugares. Portanto, vamos pensar assim, eu tenho a primeira pessoa, isto para a primeira linha, a segunda pessoa e a terceira pessoa.
Então, se é um banco de 3 lugares, a primeira pessoa tem 3 escolhas para onde se pode sentar. Depois de sentar a primeira, já só sobram dois lugares para onde a segunda pessoa se pode sentar, sendo que fica determinado automaticamente o lugar para a terceira pessoa. Ou seja, há 6 maneiras de sentar as 3 pessoas em 3 lugares. Mas ora reparem, na linha a seguir já temos 5 lugares. Então, usando a mesma ideia, tenho na mesma 3 pessoas, mas agora cada pessoa, a primeira pessoa já tem tem 5 opções, portanto, tem 5 lugares onde se pode sentar. Depois de sentar, sobram 4. E depois de sentar a primeira e a segunda, sobram 3 lugares para a terceira pessoa. E então significa que dá um total de 60 formas de se sentarem. Ora bem, no exercício 12 diz: a Ana e a Berta e os respectivos namorados, o Carlos e o Duarte, assim como o amigo Eduardo, vão passear de automóvel. Apenas as raparigas têm carta de condução, portanto só as raparigas é que vão poder conduzir. De quantas maneiras diferentes podem ocupar os 5 lugares, portanto 2 à frente e 3 atrás, de modo a que ao lado da condutora viaje o respectivo namorado. Portanto, vamos imaginar aqui um carro, 3 lugares atrás e 2 à frente. É indicado que só as meninas podem conduzir. Logo aqui vamos ter 2 opções, portanto, ou fica a Ana como condutora ou fica a Berta como condutora. Uma das condições é que ao lado da respectiva condutora viaja o namorado. Portanto, ao lado da Ana viaja o namorado, que é o Carlos, e ao lado da Berta viaja o namorado, que é o Duarte, nesta situação. Então o que acontece? Aqui já está sentada a Ana e o Carlos, o que significa que falta distribuir os outros três amigos. Então significa que para os lugares de trás vamos ter 3 opções, 2 opções e depois uma. Sendo que aqui o Carlos e a Ana contam cada um com uma. Ou, portanto, vamos adicionar depois a outra situação em que o Duarte e a Berta também contam cada uma com um. E depois sobram então 3 pessoas para distribuir. Portanto, o que é que vai acontecer? Vamos ter um total de 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 ou, e aqui vai ser igual, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, há 12 maneiras diferentes de sentar as 5 pessoas no carro de acordo com as condições estabelecidas. Vamos então passar ao exercício 13, em que diz que um código é composto por 6 caracteres, dos quais 3 são vogais e 3 são algarismos. As vogais e os algarismos encontram-se alternados. Quantos códigos existem nestas condições? Ora, muito bem. Portanto, nós queremos fazer um código que tem, em que 3 são vogais. Vamos usar 3 vogais. Portanto, das vogais nós temos 5 possibilidades. Portanto, o A, o E, o I, o O e o U, e 3 algarismos. Dos algarismos nós temos 10 possibilidades, portanto, contabilizando todos os números de 0 até 9. O que é que acontece? O código tem que ser formado por 6 caracteres, mas de forma a que os caracteres em termos de vogais e algarismos apareçam alternados. O que significa que nós podemos ter vogal, algarismo, vogal, algarismo, vogal, algarismo, ou 3, 4, 5, 6, ok? Ou então algarismo, vogal, algarismo, vogal, algarismo, vogal. Ora, muito bem, então aqui, em relação a ser vogal, algarismo, vogal, algarismo, vogal, algarismo, nós temos 5 hipóteses para as vogais, depois temos 10 hipóteses para os algarismos e assim sucessivamente, uma vez que não diz que temos que utilizar, ora reparem, se olharem para o enunciado, não diz que as vogais têm de ser diferentes e que os algarismos têm de ser diferentes, o que significa que eu posso sempre repetir as vogais e os algarismos. Então nós temos sempre 5 hipóteses para as vogais e 10 hipóteses para os algarismos. Na situação em baixo é precisamente o oposto em termos de produtos, mas corresponde ao mesmo produto em termos de, ou seja, os fatores são os mesmos, só que estão por uma ordem diferente. Ora bem, então significa que nós aqui vamos ter
125 mil e aqui também, o que significa que no total, se adicionarmos o número, ou seja, se fizermos 125 mil vezes duas situações, iríamos obter 250 mil. E este corresponderia ao número total de códigos que poderíamos formar nas condições que são identificadas no enunciado. Exercício 14. Os códigos dos cofres são fabricados por uma determinada empresa numa sequência de 4 algarismos. Um cliente vai comprar um cofre a essa empresa e pede que o respectivo código satisfaça as condições. Tem exatamente 3 algarismos 8 e que a soma dos seus 4 algarismos seja inferior a 27. Quantos códigos diferentes existem satisfazendo estas condições? Ok, então nós temos códigos formados por 4 algarismos e queremos que, e primeira condição, que tenha exatamente 3 algarismos iguais a 8, o que significa que eu posso colocar os 8 nos 3 primeiros algarismos, mas reparem que esta situação não é única, portanto, há aqui mais do que uma maneira de dispor os 8, ou seja, os 3 algarismos iguais a 8. Então, o primeiro passo será determinar as situações em que podemos colocar os 8, ou seja, no fundo, as situações em que nós vamos colocar o algarismo que não vai ser 8, quantas posições vão dar. Portanto, nós temos 4 ao todo. E reparem, a outra condição é que a soma dos seus 4 algarismos seja inferior a 27. Então, nós já temos 8 mais 8 mais 8. Portanto, já temos 24. Para depois, juntamente com outro número, ser inferior a 27, e este número aqui só pode ser o 0, portanto 24 mais 0 dá menor que 27, 1, 24 mais 1 dá 25, que é menor que 27, ou 2, 24 mais 2 dá 26, que é menor que 27. Se eu fizesse 24 mais 3 já dava igual a 27 e eu quero que seja inferior. O que significa que para o terceiro dígito, para o quarto dígito em falta, nós temos 3 opções. Então significa que os 8 contam sempre como uma e o terceiro algarismo, para o quarto algarismo em falta, temos sempre 3 opções. Pode ser sempre entre o 0, 1 ou 2. Então significa que vamos à contagem. Eu tenho 4 situações diferentes e para cada situação o 8 conta sempre como uma vez e o quarto dígito em falta tem 3 opções. Ou seja, ao todo existem 12 códigos que satisfazem estas condições. Exercício 15. Pretende-se fazer uma bandeira com 3 faixas horizontais, como se apresenta na figura abaixo. Estão disponíveis 10 cores diferentes para pintar a bandeira, incluindo a cor vermelha. Pretende-se que sejam respeitadas as seguintes condições. Todas as faixas devem ser pintadas, cada faixa é pintada com uma única cor diferente, com uma única cor. 2 faixas adjacentes não podem ser pintadas da mesma cor, ou seja, se eu pintar esta de amarelo, esta aqui já não pode ser pintada de amarelo, terá de ser pintada de outra cor. Embora depois, por exemplo, vamos lá ver se podemos pintar esta de amarelo novamente. Só pode haver repetição de cor, se houver pelo menos uma faixa vermelha. Ou seja, significa que eu teria que pintar esta de vermelho para depois poder pintar esta de amarelo. Ou seja, se não houver uma faixa vermelha pintada, eu não posso repetir as cores. Muito bem, então vamos pensar nas situações. Então, já vimos que se eu pintar a do meio de vermelho, vou poder repetir estas duas cores. Ou seja, posso pintar aqui de outra cor qualquer, desde que não seja vermelho, porque eu tenho que respeitar que 2 faixas adjacentes não podem ser pintadas da mesma cor. Então significa que eu posso usar qualquer uma das outras 9 cores. Esta conta como uma e esta pode voltar a ser pintada da mesma cor, uma vez que não é adjacente e como tem uma faixa pintada de vermelho, posso repetir a cor. Ou, ainda com o vermelho, eu posso querer pintar esta de vermelho, esta de vermelho e esta não ser de vermelho. Portanto, esta aqui, esta conta como uma, esta conta como uma e aqui só ficamos com 9 opções, uma vez que já tem pintado de vermelho e as faixas adjacentes não podem ser pintadas da mesma cor. Ou, vou por aqui para baixo,
eu posso querer pintar de vermelho e não repetir as cores, porque eles não dizem obrigatoriamente, se eu pinto vermelho tenho que repetir. Então significa que eu já coloquei o vermelho do meio, sendo que aqui tenho as opções em que repito a cor ou não repito, e depois vou colocar vermelho aqui, ou esta ficou um bocadinho mais torta, ou vermelho aqui. O que significa que esta conta como uma opção, esta do meio já não será da mesma cor que esta aqui, e eu não quero pintar estas duas de vermelho porque senão vou ter esta situação, portanto também só tenho 8 opções. Pela mesma razão, aqui será 9 e aqui será 8. No entanto, eu não sou obrigada a pintar uma faixa de vermelho ou duas de vermelho, portanto falta-me considerar a opção em que nenhuma é pintada de vermelho. Então significa que tenho 9 opções, 8 opções e 7 opções, porque se nenhuma pode ser pintada de vermelho, significa que eu não posso repetir as cores. Então, retirando a vermelho, fico com 9 opções. Depois, esta aqui fico com 8, porque tenho que retirar a cor vermelha e a cor que eu pintar aqui. E as 7 opções aqui, porque não posso repetir, não posso pôr a vermelha, nem as anteriores. Não posso colocar aqui a vermelha, porque eu estou a considerar a situação em que nenhuma das faixas é pintada de vermelho. Então, significa que no total vamos ficar com 9 vezes 1 vezes 9, ou 1 vezes 9 vezes 1, ou 1 vezes 9 vezes 8, e vou colocar vezes duas situações que são iguais, ou 9 vezes 8 vezes 7. Vamos então fazer o cálculo. 9 ao quadrado, mais 9 vezes 8 vezes 2, mais 9 vezes 8 vezes 7. E que dá um total de 738 maneiras. Vamos ao exercício 16. Com 4 algarismos diferentes, quantos números naturais, compreendidos de 1000 a 4600, podemos formar? Ok. 4 algarismos diferentes têm que estar compreendidos entre 1000 a 4600. Ora bem, o que é que está a acontecer aqui? Na parte dos 4600, eu só posso escolher números que estejam entre 4000 a 4599. O que acontece é que há muitos alunos que logo olhando para aqui dizem logo, ok, o algarismo das centenas só pode ir até 6. Mas cuidado, que o número 1638, por exemplo, é um número que está compreendido de 1000 a 4600, está bem? O que significa que o único sítio onde eu não posso ter no algarismo das centenas mais do que 6 é quando estou a trabalhar na casa dos 4, ou seja, nos 4000. Então significa que convinha separar isto em duas situações pelo menos. Portanto, eu posso fazer os números, que vamos contabilizar todos os números que vão de 4000 até, e reparem, vou pôr 4599 porque eu não me interessa se chegar aos 4600. Está bem? Portanto, eu quero que seja abaixo, esteja compreendido entre. Embora também não havia problema se eu colocasse os 4600, porque ele tem que ser algarismos diferentes. No entanto, podíamos cair no erro de estar a contabilizar algo com 6, não é? Portanto, ir de 0, por exemplo, no algarismo de centenas, ir de 0 até 6, e não dá. Reparem, há aqui uma situação importante. O algarismo, temos aqui esta situação de que eles têm que ser diferentes. O que significa que eu tenho que tomar atenção, por exemplo, aqui, obrigatoriamente o algarismo das centenas vai ter que ser 4. Centenas não, peço desculpa, dos milhares vai ter que ser 4. Mas agora, no algarismo das centenas, eu posso ir de 0 até 5. Então tinha 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas o 4 já entrou. Então significa que passa a ter só a possibilidade de colocar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 5. Então, 0, 1, 2, 3, o 4 não sai, portanto, e o 5. O que significa que das 6 opções passamos apenas a ter 5, está bem? Portanto, aqui eu posso colocar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 5. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 opções. Depois, no algarismo das dezenas, eu posso usar qualquer número de 0 até 9, com exceção dos anteriores, porque não posso repetir, eles têm que ser algarismos diferentes. Então seriam 10 opções, tirando 2 ficamos com 8. E pela mesma razão, aqui tiramos os 3 que já colocamos e ficam 7. Depois temos que contabilizar os outros que vão de 1000 até 3999 e que respeitam estas condições.
Então, significa, no algarismo dos milhares, temos que ir de 1000 a 3000, portanto, posso usar o 1, o 2 ou o 3, tenho 3 opções. Depois, nos outros, posso sempre usar qualquer algarismo de 0 até 9, não repetindo o algarismo anterior, o que significa que teria de 0 até 9 10 opções, mas já coloquei ou 1, ou 2 ou 3, já coloquei um destes, então ficam 9. Depois aqui só ficam 8, porque aos 10 tenho que tirar os 2 algarismos que já utilizei. E por fim 7, porque tenho que tirar os 3 algarismos que já foram utilizados. Então ficamos com 1 vezes 5 vezes 8 vezes 7, mais 3 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Portanto, dá um total de 1792 números, com 4 algarismos diferentes, compreendidos entre 1000 a 4600. No baralho completo, extraem sucessivamente e sem reposição, isto é importante, sem reposição, 3 cartas. Quantas extrações são possíveis de forma a que a primeira carta seja de copas, a segunda seja um rei e a terceira seja de espadas? Ora bem, para quem não está muito familiarizado com um baralho completo é composto por 52 cartas. Estas 52 cartas estão repartidas por 4 naipes. Temos 13 de ouros, 13 de copas, 13 de espadas e 13 de paus. Estes dois são considerados os naipes vermelhos e estes são os naipes pretos. Dentro de cada naipe vocês têm um as, 3 figuras, o rei, o valete e a dama, e as restantes são as cartas com número. Neste caso, não vamos fazer a extração sem repetição, portanto, à medida que eu tiro, sem reposição, portanto, à medida que eu tiro uma carta, essa é colocada fora do baralho, ou seja, já vamos reduzindo o número de cartas, número total de cartas, e neste caso vamos ter uma primeira carta, segunda carta e terceira carta. Sendo que eu quero ter aqui sempre copas, aqui quero que saia um rei e aqui tenho que ter espadas. Ora bem, o problema é que eu tenho um rei em cada um dos naipes. O que é que isto significa? Se sair aqui o rei de copas, em termos do número de copas que poderia ser na primeira carta, já fica menos uma, porque se eu estou a determinar que sai o rei de copas na segunda carta, na primeira carta não pode sair o rei de copas. E a mesma coisa vai acontecer com o rei de espadas. Se eu quiser que saia aqui o rei de espadas, aqui já não vou ter 13 espadas para sair, mas sim 12. As únicas situações em que eu não mexo nas copas nem nas espadas é se sai um rei de ouros ou um rei de um rei de ouros ou um rei de paus. Então, quais são as situações que nós temos? Portanto, aqui sair copas, aqui sai o rei de copas e aqui sai espadas. Portanto, saindo o rei de copas, significa que aqui já só tinha 12 opções e não mexi nas espadas. Ou, portanto, mais sair o rei de espadas, o que significa que temos aqui uma opção. Nas espadas já só temos 12 porque sai o rei de espadas, porque eu determinei que sai o rei de espadas no meio. E depois, em relação às copas, não mexi no número de copas, portanto fica 13 na mesma. Ou então, pode sair o rei de ouros ou o rei de paus, duas opções, e não me mexe nem nas espadas nem nas copas. Portanto, continuo a ter 13, 13. Reparem, aqui não diz que não pode sair nas outras reis. O que significa, a única coisa é que se sair o rei daquela cor que nós queremos que saia, por exemplo, copas ou espadas, vai-me eliminar essa possibilidade de depois sair quando saem as copas e as espadas. Então significa que, falta-me mais, fazendo a conta, 12 vezes 13 vezes 2, mais 13 vezes 13 vezes 2, dá um total de 650 formas de retirar as 3 cartas.
Utilizando os algarismos do conjunto, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos é possível formar, de modo a que tenham na primeira linha 2 algarismos iguais a 3. Ora, muito bem. Então, queremos com 3 algarismos e queremos que saia o número 3 duas vezes. Então significa que temos estas possibilidades de onde podemos colocar o número 3. Ou seja, em termos de princípios da contagem, já há 3 formas diferentes. E agora reparem, saindo o número 3, e como tem que sair exatamente 2 algarismos iguais a 3, significa que já não pode voltar a sair o 3. Então significa que do conjunto A já só pode sair o 1, o 2, 4, 5, 8 e 9. Então significa que para este algarismo que falta, temos 6 opções. E a mesma coisa para os outros. Então significa que o 3 conta como 1, só aparece uma vez, depois uma vez e depois 6. Então significa que ao todo há 18 maneiras diferentes. Agora, os números sejam múltiplos de 5. Para serem múltiplos de 5, os números têm que terminar em 0 ou em 5. Neste caso, nós não temos à nossa disposição o 0, o que significa que tem que obrigatoriamente terminar em 5. E reparem, este número aqui está estanque, portanto não vamos retirar daqui, porque eu quero que termine em 5. Portanto, conta aqui como uma vez. Ora bem, depois, em relação aos outros algarismos, não diz que eu não posso, por exemplo, eu posso ter o número 555, que é um número que termina em 5, portanto é múltiplo de 5, e estou a utilizar números do conjunto A. O que significa que para os outros dois, como não diz que os algarismos têm de ser diferentes, eu posso escolher qualquer um dos números, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. Ou seja, temos 7 possibilidades para os outros. E como eu não posso repetir, ao todo ficariam 49 maneiras de escolher os números, de fazer números que sejam múltiplos de 5 e com 3 algarismos. Na última linha, queremos que o produto dos algarismos seja um número par. Ora bem, como queremos que o produto seja par, e eu sei que nós sabemos que para um produto ser par, basta ter um algarismo par. O que significa que eu posso ter um algarismo par, 2 algarismos pares ou os 3 algarismos pares para que o produto seja par. Qual é a única situação em que o produto não seria par? Era se eu tivesse os 3 algarismos ímpares. Então significa que, como é mais fácil contabilizar o número de números de 3 algarismos em que eles todos são ímpares, eu vou pensar o seguinte, portanto, ao total de números que eu posso formar, eu vou retirar aqueles em que temos os 3 algarismos ímpares. Então, se eu tenho os 3 algarismos ímpares, eu só posso utilizar o 1, o 3, o 5 e o 9. 4 opções. Sendo que posso repetir. O que é que acontece aqui no total? O total são todos os números que eu posso formar de 3 algarismos usando os números do conjunto A. Então significa que seria 7 vezes 7 vezes 7, portanto sem quaisquer restrições. Ou seja, nós ficaríamos aqui com 7 ao cubo menos 4 ao cubo e isto vai nos dar todos os números que têm pelo menos um algarismo par e faz com que, se eu fizer o produto dos 3 algarismos, dê o número par. Vamos então à primeira linha. Nós queremos formar números de 4 algarismos e reparem, como nós queremos maior do que 2400, temos que separar isto em pelo menos 2 situações. Vamos ver os números de 2400 a 2999 e depois os números de 3000 a 9999. Desta forma, neste primeiro caso, o que é que vai acontecer? Nós só podemos, portanto, aqui em relação a esta primeira situação, nós vamos apenas escolher para o primeiro algarismo só pode entrar o 2, no segundo pode entrar qualquer número de 4 a 9 e como os algarismos têm de ser diferentes, não vamos repetir neste caso o 2, porque só vamos de 4 a 9, portanto pode ter 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E depois aqui poderá entrar qualquer algarismo de 0 até 9, com exceção dos 2 algarismos que já saíram
nos dois primeiros algarismos. E a mesma coisa para o último, portanto, no último pode seguir qualquer algarismo de 0 a 9, com exceção dos 3 anteriores. Então aqui temos uma situação, aqui temos 6, aqui das 10 tiramos estes dois e ficam 8, e depois aqui ficamos com 7. Ou, e depois temos a segunda situação, também temos 4. Aqui terá de entrar qualquer número de 3 até 9, portanto de 3 a 9, portanto podem entrar 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, temos 7 opções. E depois pode entrar qualquer número de 0 até 9, com exceção do que já foi colocado. Então significa que em vez dos 10 passamos a ter 9, depois 8 e depois 7, de forma a garantir que todos os algarismos são diferentes. Portanto, vamos ficar com 1 vezes 6 vezes 8 vezes 7, mais 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Ou seja, fazendo o cálculo, vai-nos dar 3.864. Avançando para a linha B, portanto, nós aqui eles pedem, portanto, quantos números de 4 algarismos, continuando a ser maiores que 2.400, não têm os algarismos 3, 5 e 6. O que significa que nesta linha nós não podemos utilizar nenhum destes 3 algarismos. Ou seja, no fundo, em vez de estarmos a trabalhar com 10 possibilidades de 0 a 9, vamos ter que estar a trabalhar sempre com 7. E reparem, a subdivisão em termos de situações que nós fizemos para a primeira linha, vamos manter para as restantes linhas. Ou seja, nós primeiro vamos ver de 2400 até 2999 quantos números existem nas condições solicitadas. Ora bem, aqui obrigatoriamente terá que ser o 2, portanto só temos um caso. Depois, entre o 4 até o 9, nós podemos usar o 4. O 5 e o 6 não podem entrar, fica o 7, o 8 e o 9. Portanto, temos 4 hipóteses. Depois, supostamente, nós poderíamos usar qualquer número no algarismo das dezenas de 0 até 9. No entanto, não podemos utilizar nem o 3, nem o 5, nem o 6, portanto só temos 7 hipóteses. E reparem que nesta linha não diz nada que os algarismos têm de ser todos diferentes, o que significa que eu posso repetir os algarismos que eu utilizei nos primeiros dois. Então significa os números que eu utilizei nos primeiros dois, portanto algarismos, então vai ficar 7 vezes 7. Depois temos que contabilizar todos os números de 3.000 a 9.999 que respeitam também estas condições. Ok, então significa que de 3.000, entre os 3.000 e os 9.000, nós não podemos usar novamente nem o 3, portanto começamos com o 4, não posso usar nem o 5 nem o 6, portanto fica o 7, o 8 e o 9. Portanto, 4 hipóteses para o algarismo dos milhares. E agora o que acontece? Para os restantes 3, eu poderia utilizar qualquer número de 0 até 9, no entanto, não posso utilizar nem o 3, nem o 5, nem o 6, mas posso repetir qualquer um dos algarismos que utilizei na casa dos milhares. Então significa que será 7 vezes 7 vezes 7. Bem, esta linha está quase terminada, no entanto, eu tenho que fazer aqui uma coisa. Na primeira, de 2400 a 2999, eu tenho que tirar aqui um caso. Porque reparem que eu estou a possibilitar que aqui seja o 2, aqui seja o 4 e aqui pode entrar qualquer número desde que não seja o 3, o 5 e o 6. Então significa que pode entrar o 0 e aqui também pode entrar o 0. Então o que é que iria acontecer? Poderia surgir aqui o número 2400 e eu quero que seja superior a 2400. Então significa que vamos tirar um caso que é retirar o 2400, ou seja, retirar a possibilidade de aparecer o 2400. Então significa que nós aqui iríamos ficar com 1 vezes 4 vezes 7 vezes 7, menos 1, portanto ia dar 195 números. Aqui íamos ficar com 4 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que são 1372 números. Adicionando os dois, vai dar um total de 1567 números. Avançando para a linha C.
Eles agora querem que nós identifiquemos os números maiores que 2400, mas que satisfaçam as condições em simultâneo. Ou seja, no fundo, foi o que nós fizemos aqui, mas temos que garantir que os números, os algarismos são diferentes. Ou seja, já não há necessidade de retirar aqui o 2400, porque o 2400 repete os zeros, portanto, este número já nunca iria aparecer. Então significa que vamos usar o mesmo esquema, vamos contabilizar os números do 2400 até 2999, em que não entram nem o 3, nem o 5, nem o 6, nem que repetem os algarismos. Ou seja, aqui podemos continuar a utilizar o 2, porque é 2000 a 2999. Aqui pode entrar o 4, o 7, o 8 ou o 9. Então temos 4 hipóteses, mas aqui nós teríamos que tirar o 3, o 5 e o 6 e temos que retirar os números que nós utilizamos na casa dos milhares e na casa das centenas. Então significa que aos 10 temos que tirar 3, portanto o 3, o 5 e o 6, e temos que tirar mais estes dois. Então significa que sobram 5 possibilidades para aqui e apenas 4 para aqui, porque temos que retirar os outros todos utilizados. Depois aqui tínhamos que contabilizar de 3.000 até 9.999. O que acontece é que, mais uma vez, eu aqui só posso usar o 4, o 7, o 8 ou o 9. E depois, nos restantes algarismos, eu não posso utilizar, tinha que contabilizar de 0 até 9, com exceção do 3, do 5 e do 6, e retirando o algarismo das milhares, porque eu não posso repetir algarismos. Então significa que aos 10 possibilidades, nós retiramos 3 mais o primeiro, ou seja, retiramos ao todo 4. O que significa que vão ficar 6 possibilidades e depois vamos diminuindo, porque vamos sempre retirando o número que utilizamos anteriormente. Ou seja, aqui nós ficávamos com 1 vezes 4 vezes 5 vezes 4, portanto 80 números. E no de baixo ficávamos com 4 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 480. Então, juntando, vamos ficar com 560 números naturais que respeitam as condições indicadas no enunciado. O último exercício que eu vou resolver neste vídeo será o exercício 20, que pede para calcular os divisores naturais de um número. Ora bem, os divisores naturais de um número são todos os números que dividem um determinado número natural. Então, reparem, a forma mais fácil de fazer é começarmos por determinar a fatorização em números primos, ou seja, decompor em números primos este número, de forma a identificar quais são os divisores. Então fazemos 210 a dividir por 2, que fica 105. Uma vez que já não dá para dividir por 2, testamos a divisão por 3, que dá 35. Uma vez que já não dá para dividir por 3, tentaríamos por 5, que fica 7. E depois vai dar 1. Ou seja, em termos de fatorização, o 210 vai ser da forma 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. O que significa que qualquer um destes números, 2 ou 3 ou 5 ou 7, é um divisor natural de 210. No entanto, por exemplo, a combinação de 2 vezes 3 também dá um número divisor de 210. E se eu fizer 2 vezes 5, que dá 10, também divido 210. Ou 2 vezes 7, também divido 210. Ou 3 vezes 5, ou 3 vezes 7, ou 5 vezes 7, ou 2 vezes 3 vezes 7, ou 1, também está incluído como divisor natural. Ou seja, no fundo, o que nós temos que fazer é o seguinte. Eu no máximo posso ir até 1, o máximo que eu posso em termos de potência 2 é 2 levantado a 1, aqui é 3 levantado a 1, 5 levantado a 1 e 7 levantado a 1. Mas não nos podemos esquecer que eu também preciso da combinação da forma 2 levantado a 0, vezes 3 levantado a 0, vezes 5 levantado a 0, vezes 7 levantado a 0, para conseguir ficar com 1. Então, aqui, no fundo, o 2 pode ser da forma 2 levantado a 0 ou 2 levantado a 1. Portanto, temos duas hipóteses. O 3 levantado a 1 pode ir até, ou seja, pode entrar o 0 ou 1, portanto também temos duas hipóteses. Depois aqui é a mesma coisa, pode ser 5 levantado a 0 ou 5 levantado a 1, e aqui também pode ser 7 levantado a 0 ou 7 levantado a 1. Portanto, no fundo,
temos que adicionar sempre mais 1 ao expoente de cada um dos fatores que aparece neste produto da decomposição, para conseguirmos englobar a situação em que fica todos com expoente 0, onde aparece o divisor natural 1. Então aqui ficávamos com 2 levantado a 4, que seria igual a 16 divisores naturais de 210. Vamos fazer a mesma coisa com 1716. Começamos por dividir por 2, que dá 858. Como é par, continuamos a dividir por 2, que dá 429. O 429 já não é par, portanto tentaríamos dividir por 3, que dá 143. Voltamos a tentar dividir por 3, como não dá, avançamos para o 5, que também não é, 7 também não. Podemos tentar o 11, que dá 13, e por fim o 13, que fica 1. Portanto, o 1716 pode ser escrito da forma 2 ao quadrado vezes 3 vezes 11 vezes 13. Ora, muito bem, então aqui isto é como se fosse 3 levantado a 1, 11 levantado a 1, 13 levantado a 1. Então, neste aqui, nós podemos usar o 0, 1 ou 2 como expoente de 2. Então, há 3 hipóteses. No caso do 3, podemos utilizar o 0 ou o 1. Duas hipóteses. Aqui também podemos utilizar 0 ou 1. Duas hipóteses. E depois aqui também podemos usar o 0 até 1, portanto também temos duas hipóteses. Então significa que dá 3 vezes 2 ao cubo, que dá igual a 24 divisores naturais de 1716. Ora bem, falta agora só fazer a linha C. Portanto, 75.600. Começamos por dividir por 2, que dá 37.800. Dividindo por 2 dá 18.900. Dividindo por 2 dá 9.450. Se dividirmos novamente por 2 dá 4.725, que não é par, portanto tentamos dividir por 3, que dá 1.575. Tentando dividir por 3 dá 525. Dividindo por 3 dá 175. Dividindo por 3 já não dá, portanto avançamos para 5, que dá 35. Dividindo por 5 dá 7, 7 fica 1. Ou seja, neste caso ficaria 2 levantado a 4, vezes 3 levantado a 3, vezes 5 levantado a 2, vezes 7. Ou seja, este divisor pode ir de 0 até 4, portanto há 5 hipóteses. Este divisor pode ir de 0 até 3, portanto há 4 hipóteses. Este pode ir de 0 até 2, ou seja, 3 hipóteses. O 7 era como se tivesse levantado 1, portanto só tem 2 hipóteses. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá igual a 120. Espero que este vídeo tenha sido útil para a resolução dos exercícios. Caso seja necessário voltar atrás e recapitular algum dos exercícios, por favor, o façam. Se surgir alguma questão, por favor, coloquem durante o período das explicações e podem sempre consultar o site do Math Online para ter acesso a mais fichas e a mais vídeos. Não se esqueçam também de subscrever o canal do YouTube. Até breve!